Graça e paz, povo de Deus, bom dia. O projeto é Jesus na Rua, este é o Diário da Fé, o tema é amor e o livro para meditação é 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3, e ele vai nos dar algumas informações sobre esse livro maravilhoso de Paulo, uma das cartas de Paulo à igreja de Corinto, e o escritor é Paulo. O ano provável da inscrição dessa carta é 56 depois de Cristo. A palavra-chave dessa carta, meus amados irmãos, é divisão, e as fontes são familiares de Chloe, acerca das contendas na igreja. Carta com dúvidas enviadas pela igreja de Corinto a Paulo. Os principais personagens são Paulo, Apolo, Pedro, Jesus Cristo, Timóteo e Chloe. A igreja de Corinto estava cheia de divisões. E Paulo traz uma palavra de exortação, né? O livro de 1 Coríntios, ele é para responder a perguntas que os coríntios ou os crentes de Corinto tinham feito a ele, Paulo, e para exortá-los sobre a maneira correta de lidar com condutas impróprias e a crentes e crenças errôneas que tinham previamente aceitado, os crentes tinham previamente aceitado. O livro de 1 Coríntios é o único livro do Novo Testamento que traz instruções específicas sobre o culto cristão. Corinto era a cidade mais importante da Grécia na época de Paulo. E se tivesse que ter um nome diferente seria conflitos causados por divisões em Corinto. E uma coisa, meus amados irmãos, que nós estamos tendo assim oportunidade de ver é exatamente esta situação da igreja de Coríntios, porque ela traz uma situação muito peculiar, muito íntima dessa região dos gregos, né, da Grécia. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois
carnais e andais segundo o homem? Muito bem, meus amados irmãos, ele traz uma situação muito interessante, porque os crentes estavam tendo uma atitude diferente em relação a Deus, em relação ao que tem acontecido na igreja. Eles têm trazido contendas, dissensões e facções. Dentro dessa perspectiva, Paulo começa a exortá-los. E aí no versículo 1 desse mesmo capítulo diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a cristãos ou a crianças pequenas e crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, um chambarizinho, uma carninha de sol, um negócio assim. Ele deu só alimento líquido para eles, porque ainda não podeis suportá-lo, esse alimento sólido, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. E isso é uma questão interessante, meus amados irmãos. Carnais quanto, pois, alguém diz: eu sou de Paulo, eu sou, um outro diz: eu sou de Apolo. Não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? São servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concede ou concedeu a cada um. Muito bem, meus amados irmãos, essa fragilidade na igreja de Corinto, ela tem uma característica muito interessante. Depois que Paulo passou pregando, vieram judeus que tinham o objetivo e o intuito judaizante, trazer sobre a igreja, que era estritamente grega, a palavra da circuncisão, porque Paulo foi pregar a eles exatamente porque eles não precisavam circuncidar, eles precisavam sim de entender e compreender tudo aquilo que estava sendo feito naquele instante, naquela igreja, e aquelas pessoas muito carnais não queriam aceitar. Então nós temos que entender, meus amados irmãos, que isso era o pano de fundo da época. Agora, meus amados irmãos, o que vocês estão fazendo nos dias de hoje? Buscando entendimento humano ou buscando a palavra de Deus para se posicionar diante das questões que vocês têm vivido? Lembrem-se, Jesus Cristo é quem nos deu a estatura de varonilidade perfeita. Ele é o varão perfeito. Então, Ele é quem nos dá a altura, o comprimento, a largura e a profundidade na palavra e nos ensinamentos, para termos oportunidade de fazer segundo aquilo que está escrito na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Um abraço. Hoje está barulhento porque nós estamos transmitindo direto da padaria, tomando um café. Um abraço, meus amados irmãos. Deus abençoe.